Hoje chegamos no momento final da mensagem de Cristo à igreja de Éfeso. Temos visto até aqui seu caráter celestial, a sua função basicamente é brilhar. Depois Jesus fala da sua presença na igreja, ele conserva e anda no meio da igreja, e isso mostra que a nossa função deve ser regulada diante do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Depois, João nos mostra que Jesus conhece a sua igreja. Já que ele anda no meio da igreja, ele tem total autoridade para nos examinar. À vista disso, Jesus começa pelos elogios. Ele conhece o nosso trabalho, o que fazemos e também a nossa perseverança diante do contexto hostil que nós vivemos. Mas Jesus não apenas fica nos elogios. Depois nós temos as críticas, a fraqueza da igreja de Éfeso. Apesar de essa igreja ser bastante ortodoxa, ela esqueceu o ponto principal, a perda do primeiro amor. Nessa perda do primeiro amor, nós nos concentramos no esfriamento do nosso amor por Deus, o perigo de nós fazermos as coisas sem as motivações corretas. Ortodoxia sem amor não é bíblico. Logo, precisamos focar o amor de Deus em nosso coração e servirmos ao Senhor de maneira apaixonante. Porém, também nós vimos que com a perda ou a diminuição desse primeiro amor pelas coisas de Deus, o amor fraternal estava sendo apagado. Infelizmente, a batalha para manter o ensino sólido, a pureza moral, doutrinária, foi tão grande que os nossos irmãos perderam o espírito caridoso. O desejo deles foi tão grande pela ortodoxia, pela expulsão do erro, que eles acabaram criando uma desconfiança nos relacionamentos locais. E isso foi trágico para a igreja de Éfeso. E por conta disso, Jesus nos mostra a solução. Primeiro, eles precisam entrar em um processo de recordação santa. A igreja de Éfeso deve lembrar a gravidade do seu pecado. E ela faz isso quando ela coloca os seus sentimentos para funcionarem. É você parar e fazer uma retrospectiva santa da sua história, é ver o ponto exato de onde você caiu. Primeira coisa, lembra-te. Segundo, transformação, arrependa-te. Basicamente, arrependimento aqui significa que eles devem se afastar de atitudes, ações malignas e viverem em novidade de vida. Uma nova maneira deve repercutir, direcionar as suas vidas. Já que eles estão refletindo sobre o pecado, eles devem agora buscar o arrependimento, ou seja, buscar a transformação, a mudança. Por quê? Porque da emoção, do lembrar, nós vamos para a prática. A prática é o arrependimento. Terceiro, nós temos o recomeço. Eles devem voltar à prática das primeiras obras. Eles devem retornar ao início dos seus relacionamentos. Basicamente, João quer nos dizer que eles devem retornar ao relacionamento como eles começaram, quando a igreja era jovem. Eles deveriam ter esse mesmo sentimento, esse mesmo processo de recomeço, porque eles deveriam, nesse arrependimento, praticar as primeiras obras. E por fim, depois da solução de Jesus, nós temos o julgamento. Se a igreja não se arrepender, Cristo tirará o seu candeeiro. Isso significa, Cristo tirará o nosso testemunho, o nosso poder, o impacto que nós podemos causar de maneira positiva. Perdermos o testemunho de Cristo em nossos relacionamentos, perdermos o poder do Evangelho uns com os outros, ou seja, se a igreja não se arrepender, Cristo pode nos disciplinar ao ponto de nós não sermos mais luzeiros, não conseguirmos mais testemunhar o impacto do Evangelho em nossas vidas. Hoje, finalizaremos da forma como Cristo finalizou. Cristo se apresentou diante de nós, versículo 1, já falou as nossas qualidades, versículo 2, 3, versículo 6, os nossos defeitos, versículo 4,
e versículo 5, mas no versículo de número 7 nós temos uma promessa. Depois de tudo que vimos, Cristo agora lança as suas promessas consoladoras. Apesar de tudo que vivemos, devemos estar firmes nas promessas de Jesus. João vai nos ensinar que é olhando para as promessas de Jesus que nós viveremos o presente de maneira correta. À luz do futuro, viveremos no presente segundo a glória do Senhor. Portanto, meus irmãos, diante da promessa do versículo 7, o que nós podemos aprender? O que Jesus quer nos ensinar com esta promessa? No versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos no verso 7 sobre essa promessa é o chamado para ouvir. É a primeira coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as 7 cartas convidam as igrejas para ouvirem o que o Espírito tem a nos dizer. Versículo de número 11, veja, a igreja em Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo de número 17, em Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo de número 29, a igreja em Tiatira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, verso 6, a igreja em Sardes. Ao anjo da igreja, quem tem ouvidos, verso 6, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo de número 13, a igreja em Filadélfia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o verso de número 22, a igreja em Laodiceia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, meus irmãos, quando nós olhamos para essa expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tudo indica que nós temos aqui um eco do ensinamento de Jesus Cristo. Nós podemos observar isso no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, verso de número 15. Se você abrir as Escrituras, você perceberá a importância que Jesus dava para o seu ensinamento, e ele colocava o peso do seu ensinamento no ouvir. Ao ouvirmos a mensagem de Cristo, nós precisamos nos atentarmos para a sua voz. Mateus, capítulo de número 11, verso de número 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto nos mostra que João Batista é o cumprimento das predições do Antigo Testamento sobre o retorno de Elias. Lembrando de Malaquias, Jesus explicando para o povo de Deus a importância de João Batista, e ele finaliza com essa expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas também o Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso de número 23, a parábola do semeador que nós lemos nessa noite. Mais uma vez essa expressão aparece quando Jesus está explicando a parábola do semeador. Veja Marcos capítulo 4, verso de número 9. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas capítulo 8, preste atenção. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso de número 8. Mais uma vez nós temos essa expressão. O Evangelho de Lucas: outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1, dizendo: isto, Jesus clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus afirma que nós devemos estar dispostos a ouvir os seus ensinamentos. O contexto, como nós sabemos, a parábola do semeador, onde retrata várias reações do povo ao ministério de Cristo Jesus em sua proclamação do reino de Deus. Ele coloca essa expressão para ouvirmos a palavra de Deus, abrirmos o nosso coração, as nossas mentes, para as verdades do reino de Deus. Aquilo que é precioso para nós, aquilo que é precioso para o povo de Deus é ouvir
se atentar para a palavra de Cristo. Mas também Apocalipse começa dessa forma. Veja, Apocalipse capítulo de número 1. Nós temos também a importância do ouvir. A importância de nos atentarmos para a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. Aqueles que ouvem, aqueles que guardam, aqueles que obedecem às coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Aqui basicamente está os 3 passos para nós nos aproximarmos das Escrituras. Primeiro você lê, depois você ouve e por fim você guarda. Você obedece. O ouvir adequado gera obediência. E se fizermos isso, Apocalipse vai nos dizer, nós somos bem-aventurados. Logo, meus irmãos, diante disso tudo que nós vimos nessa noite, Apocalipse colocando eco para a mensagem de Cristo, e o Espírito Santo falando para nós o que nós devemos fazer quando lemos a palavra de Deus. O que nós devemos fazer nesse exato momento diante da exposição. Cristo ecoando a sua palavra, Cristo colocando o texto diante de nós, o Espírito Santo iluminando o nosso coração, segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia. A única coisa que nós devemos fazer é abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração. Como diz o refrão do cântico 239 do cantor cristão, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz, a revelação de Cristo entrar em sua vida. Mas veja que isso é tão importante, meus irmãos, dessa palavra de Deus sendo ecoada, que nós vimos Jesus falando, mas o apóstolo João nos diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que é tão importante nós ouvirmos a palavra de Deus? Porque essa palavra vem do Espírito Santo. No Antigo Testamento vemos o Espírito Santo falando a Israel por meio dos profetas. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Espírito Santo fala através do povo de Deus. Atos capítulo 2, versículo 17 e 18, quando Pedro está explicando a profecia de Joel, ele nos diz, até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias. Profetizarão, mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Pedro nos afirma que na descida do Espírito Santo em Pentecostes, um novo estágio no plano redentivo de Deus começa a acontecer em nossas vidas. O Espírito passa a habitar em nosso coração e nós agora somos edificados no corpo de Cristo, dons espirituais, a diversidade da igreja sendo direcionada pela voz do Espírito Santo. Todos participando da voz do Espírito. E por isso, João nos diz, ouça o que o Espírito nos diz, segundo a sua vontade. O povo da nova aliança tem o derramamento do Espírito Santo. O interessante é que em Atos capítulo 6, verso de número 10, quando Estevão está diante dos seus oponentes, Lucas nos diz que não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito pelo qual ele falava. O Senhor instruiu Estevão quanto ao que ele devia dizer. E diante disso, os seus oponentes foram silenciados. Porque aquilo que Estevão estava pregando, aquilo que Estevão estava falando, não vinha dele. Não era uma sabedoria humana, mas era uma sabedoria do alto. Uma sabedoria que vinha do próprio Espírito Santo, como por exemplo Pedro e João diante das autoridades da época. Como vocês dizem essas coisas? E o texto nos diz que diante da coragem de Pedro, ele cheio do Espírito Santo começou a falar as coisas que
que o Espírito queria que ele falasse, segundo a ação do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Então, nesse texto em Apocalipse, a referência ao Espírito Santo aqui confirma a autoridade de João. Ele está falando pelo Espírito Santo, mas não somente isso. Ele fala pelo Espírito Santo, mas veja, o Espírito Santo fala segundo o propósito de Cristo. Apocalipse 2 começa falando que Jesus está no meio da igreja. E o texto finaliza com o Espírito Santo falando à igreja. Ou seja, o Espírito e Jesus estão unidos em propósito. O Espírito Santo pode ser distinguido de Jesus, mas ele nunca opera independente de Jesus. A mensagem às igrejas vem tanto de Jesus como do Espírito Santo. O Cristo glorificado fala com a sua igreja através do Espírito. Há um relacionamento íntimo entre Cristo e o Espírito Santo. E esse verso nos mostra que as palavras de Cristo nada mais são do que as palavras do Espírito. E Cristo habita entre as igrejas por meio do Espírito Santo. A aplicação que surge aqui é simples, direta, objetiva. O peso da palavra de Deus, o peso da palavra do Senhor se encontra simplesmente na direção do Espírito Santo. Os efésios deveriam aplicar todos esses versículos que João está pregando para eles, porque é do Espírito, é para a sua vida. Você deve perceber a revelação do alto segundo a providência de Deus, porque o Espírito Santo é o revelador das verdades eternas. Ele está falando diretamente por meio de cada uma das cartas. Veja, é para a igreja de Éfeso, mas no fim, ouça o que o Espírito diz às igrejas, plural. Por quê? Porque todas as igrejas precisam se atentar para a voz do Espírito. Essas cartas, todas elas, estão falando para todo o povo de Deus de todos os tempos. Tanto a igreja de Éfeso deve ouvir o que o Espírito está pregando para eles, mas também, quando Apocalipse fosse lido, todas as demais igrejas deveriam ouvir e se atentar para aquilo que o Espírito Santo estava falando por intermédio do povo de Deus. Meus irmãos, o peso da palavra de Deus, o peso da pregação, o peso da leitura bíblica se encontra simplesmente, ou deve, as nossas vidas se atentar de uma vez por todas para o Espírito Santo. Cada detalhe do culto, cada louvor, cada palavra de Deus, cada pregação, cada devocional que você faz em família, é uma forma de o Espírito Santo lhe falar. Você não pode se esquecer disso. Não é algo relaxado, mas o Espírito opera em cada detalhe. Ao você abrir as Escrituras, não esqueça, o Espírito quer falar ao seu coração. Como a igreja de Éfeso, nós precisamos identificar aquilo que nós precisamos melhorar. Ouça o que o Espírito diz. Olhe para a sua vida, olhe para o Santo Evangelho, olhe para o seu devocional, veja a voz de Deus, e você precisa perceber que essa voz não é qualquer voz, mas é a voz do Espírito. O vento impetuoso de Deus que manifesta a sua bondade quando menos você espera. O texto de Deus vem ao seu coração e o Espírito quer que você ouça. Abra o seu coração, abra o seu ouvido para perceber que isso é algo espiritual. Não é algo simplesmente teórico. E por isso nós precisamos levar isso muito a sério. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é difícil, meus irmãos, nós ouvirmos a voz do Espírito. Acredito que somos até ouvintes, mas sermos bons ouvintes é o grande ponto. Mas existe um texto muito interessante que ilustra essa realidade, que é o texto de Atos. A conversão de Paulo. Nos versos 4 ao 6, nós vemos um exemplo prático disso. Ele caiu por terra, mas o texto nos diz, e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Mas o interessante é que quando Paulo escuta a voz, ele interage com Jesus. Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Veja, Paulo não ficou apenas ouvindo. Paulo interagiu com a voz de Jesus, por quê? Porque houve transformação. Paulo foi convertido, e já que ele foi convertido, já que Jesus se apresentou a ele, já que Jesus falou a ele, ele obedece. Levanta-te, para onde o Senhor quer que eu vá? Vá lá para a cidade, vá lá para aquela casa, porque eu irei mostrar para você o que é sofrer pelo meu nome. Paulo, ele simplesmente obedeceu ao direcionamento de Cristo. Jesus, quando se apresentou aos discípulos, eles estavam pescando: vinde, eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente lançaram as suas redes e seguiram a Jesus. Porque ouvir verdadeiramente, meus irmãos, é nós passarmos por um processo de transformação. Quando ouvimos verdadeiramente, há uma relação íntima de ouvir, de guardar, de obedecer, de nos levantarmos para fazermos aquilo que Cristo quer para nós. Ser um bom ouvinte é ouvir e crer, ouvir e praticar, ouvir e viver, ouvir e amadurecer, ouvir e santificar, ouvir e responder à palavra de Deus, ouvir e viver para a glória de Deus. Ouvir biblicamente, ouvir a voz de Jesus, tem que acontecer algo na sua vida, tem que acontecer algo na sua história. Você não pode ficar da mesma forma como você está, porque a voz de Jesus é voz como muitas águas, estremece a nossa alma. Ouvir, meus irmãos, a palavra de Deus só faz sentido se a partir de então a vida se conforma ao que foi ouvido. Se Deus diz se arrependa, você deve se arrepender. Se Deus diz perdoe, você deve perdoar. Se Deus diz faça isso, você deve fazer. Porque é a voz de Jesus, é a voz do Espírito, que mexe com o nosso coração, que nos transforma, que faz sentido para a nossa alma. Meus irmãos, nós precisamos não somente ouvir simplesmente, mas sermos transformados pela voz de Jesus. Interagirmos com a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, se levantou, obedeceu à voz de Jesus, porque ele ouviu e creu na mensagem de Cristo. E nós precisamos fazermos isso. É algo muito sério quando a palavra de Deus está sendo pregada. Nós precisamos ouvir e guardar a palavra de Deus. Portanto, todos aqueles que olham para as promessas de Jesus, todos, ouvem a voz do Espírito. Aqueles que de fato possuem a habitação do Espírito em seus corações, ouvem a voz do Espírito. Ouve a voz do Espírito. Essa é a primeira verdade, dessa promessa. Segunda verdade, segundo ponto que nós aprendemos diante dessa promessa, no verso 7, é o chamado para vencer. Ao vencedor, se você olhar para o texto, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Da mesma forma, interessante, olhe para Apocalipse, que essa expressão, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, aparece 7 vezes para 7 cartas. No livro de Apocalipse também a expressão vencedor segue o mesmo fluxo. Olhe para o texto do capítulo 2, verso de número 11, final do verso 11, a igreja em Esmirna: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Verso de número 17, a igreja em Pérgamo: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Verso de número 26, Tiatira: ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Capítulo 3, verso 5, Sardes: o vencedor será assim vestido
de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Verso 12, Filadélfia. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. E o verso de número 21, Laodiceia, ao vencedor. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Portanto, cada uma das 7 cartas termina com uma promessa ao vencedor. Ou seja, aqueles que aceitam a mensagem, aqueles que ouvem, aqueles que recebem a promessa da herança, das bênçãos, da salvação. A palavra vencedor nada mais é do que aqueles que perseveram. Aqueles que perseveram em ouvir a mensagem de Jesus, esses são vencedores. E eles possuem inúmeras promessas. O interessante é que a palavra vencedor, ao decorrer do livro de Apocalipse, tem uma conotação atlética, uma conotação militar, uma batalha que nós travamos contra principados, potestades, contra este mundo, mas também contra os descrentes. Uma batalha escatológica. Veja, capítulo 12 de Apocalipse descreve, por exemplo, a derrota dos inimigos de Deus. Nós somos informados que os crentes venceram por causa do sangue de Jesus. Capítulo 12, verso 11, eles, pois, o venceram. Por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra, do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. João afirma que aquelas pessoas, no contexto de Apocalipse, que estavam morrendo pela besta, os mártires, na verdade, venceram tanto a besta como o dragão. E ele diz, a conquista dessas pessoas é pelas virtudes de Cristo. Cristo venceu todos os poderes do mal na cruz, e ele compartilha isso conosco. No capítulo 15, veja, no verso 2, nós temos o cântico dos mártires. João mostra que os mártires estão diante do trono de Deus, cantando um hino de louvor, com harpas em suas mãos. Vi como que um mar de vidro. Essa expressão significa o pavimento transparente em volta do trono de Deus, porque Deus vê todas as coisas. E João tem essa visão, essa simbologia, como um mar de vidro. Tudo está transparente em suas mãos. Mas veja que essa visão transparente é mesclado de fogo, ou seja, esses mártires que estão sendo provados. Deus está vendo esses mártires, eles estão sofrendo por amor a Jesus, mesmo por meio do fogo, por meio da provação. E os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. O que significa isso? Paz definitiva. Paz definitiva. O martírio deles foi a sua vitória. Porque eles venceram. Eles venceram no sentido que eles não se dobraram à besta. Eles não se dobraram às potestades. A lealdade desses irmãos continuaram de pé. E a demonstração disso, de que eles são vencedores, é que mesmo no martírio, eles não retrocederam. Eles permaneceram fiéis. Eles venceram por meio do sangue de Jesus. O vencedor, então, é vítima de perseguição. Mas sua morte, na verdade, não é uma perda, é uma vitória. Então, meus irmãos, essa palavra vencedor no livro de Apocalipse alude à luta universal contra o mal, incluindo o diabo, o sistema caído deste mundo, mas os crentes, os vencedores, lutam contra todas essas coisas. Eles ouvem a voz de Jesus. Eles creem genuinamente em Cristo.
eles nasceram de novo. Eles estão batalhando em Cristo. E João coloca a importância das promessas de Deus diante da nossa perseverança. Lutarmos, batalharmos, mas preste atenção, batalharmos diante das promessas de Jesus. As nossas batalhas devem ser travadas em Cristo. A batalha de Éfeso era voltar para o primeiro amor. E nós precisamos olhar para o nosso contexto e percebermos aquilo que nós precisamos batalhar em Cristo. As nossas batalhas, as nossas lutas, os nossos sofrimentos, meu irmão e minha irmã, devem ser vividos em Cristo. Experimentarmos as promessas de Jesus em nossas dores. No momento em que nós nos convertemos, as lutas não acabam, elas apenas começam. A nossa peregrinação sempre deve ser vivida diante das batalhas em Cristo. O sofrimento chega, Cristo precisa estar lá. A tentação chegou, Cristo precisa estar lá. Diante da sua peregrinação, para onde você for, Cristo precisa estar lá. Não pode faltar Cristo na sua vida. Aqui está os vencedores. Os vencedores são aqueles que lutam em Cristo. Não lutam de maneira carnal, não lutam segundo os seus desejos pecaminosos, mas lutam simplesmente olhando para Jesus. Vencer em Cristo é confessar nossos pecados. Vencer em Cristo é nós buscarmos o poder da expiação, do sacrifício de Jesus. Nos apegarmos às verdades do Evangelho como fundamento da nossa fé. Por amor a Jesus, estamos dispostos até mesmo de morrermos por Ele. Para Ele são todas as coisas. Até mesmo no dia da nossa morte, precisamos olhar para Jesus. O grande dia da aprovação final, precisamos olhar para Jesus. Aqui está a fé dos vencedores. Aqui está a nossa perseverança. Devemos continuar batalhando contra o pecado, o mundo, o diabo, olhando para Jesus. 1 João capítulo 5, verso de número 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé em Jesus. Não esqueça. Onde há vitórias, tem de haver guerras. Guerras travadas. Guerras espirituais profundas. A vida cristã é uma guerra sem tréguas contra os poderes do mal. Os vencedores precisam lutar. Lutar, lutar e lutar sem parar, olhando para Jesus, ouvindo a sua voz, recebendo o seu consolo, recebendo o seu ânimo e continuar lutando, lutando, lutando em Jesus. Em Jesus, as nossas batalhas devem ser travadas e experimentadas. Nós precisamos fazer isso. Aqui estão os vencedores. Primeiro, eles ouvem. Segundo, eles são vencedores porque eles estão perseverando constantemente em Jesus. E terceiro, já que eles são vencedores, já que eles estão perseverando, há uma recompensa. A recompensa é o paraíso. A recompensa é a vida eterna. João continua. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa árvore da vida é muito importante no livro de Apocalipse. Basicamente, a árvore da vida, ela aponta para duas realidades. Primeira realidade, o passado. A árvore da vida apareceu pela primeira vez no Jardim do Éden. Gênesis, capítulo 2, verso de número 9. Se você olhar para esse texto, você vai ver a primeira vez, preste atenção, que essa árvore aparece no contexto bíblico. Moisés nos diz:
Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, todo tipo. Moisés nos mostra a abundância do jardim do Éden, todo tipo de árvores, o prazer de Deus naquele contexto, a revelação de Deus, agradáveis à vista, boas para o alimento, e também a árvore da vida. A árvore da vida, no início da revelação de Deus, representa a presença e a provisão de Deus. A prova disso é que se eles comessem a árvore da vida, a vida eterna estaria sobre eles. Ou seja, provisão, a árvore da vida, a árvore que nos dá a vida de Deus eternamente. Mas o texto também nos diz que nessa árvore da vida, no meio do jardim, nós temos a árvore do teste, da provação, que a Bíblia nos mostra a árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto nos diz que essa árvore conferiria à humanidade a capacidade de obter sabedoria e discernimento espiritual. E quando Adão e Eva comem do fruto proibido, de todas as árvores vocês podem comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, representou a busca humana pela autonomia, a busca pela própria sabedoria, independente de Deus. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para ensinar o homem e a mulher a diferença entre o certo e o errado. Mas eles deveriam, em primeiro lugar, aprender o certo e o errado, não pela árvore do conhecimento do bem e do mal, mas pela revelação de Deus. Pela revelação do Senhor, que todos os dias estava com Adão, estava com Eva, e ele revelava a sabedoria. Porém, infelizmente, Adão e Eva comeram do fruto, e eles foram corrompidos pelo pecado. E a Bíblia nos diz que eles foram expulsos do jardim, e para evitar o acesso à árvore da vida, Gênesis capítulo 3, verso 22 até o 24, nos diz que eles foram expulsos. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Veja, meus irmãos, a expulsão de Adão e Eva do jardim foi ao mesmo tempo um castigo, mas também um ato de misericórdia. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente no estado de morte, de alienação de Deus. Então eles foram expulsos. Eles agora se encontraram diante de uma sentença de morte. A comunhão foi quebrada. Morte física, morte espiritual. Logo, quando João fala sobre essa árvore da vida, quando ele retrata o passado, ele quer nos dizer que em Cristo nós temos a mesma bênção pretendida na criação para Adão e Eva. Nas aplicações veremos que nós, neste exato momento, já se alimentamos da árvore da vida em Cristo. Os benefícios redentores de Cristo em nossa vida pelo poder do sacrifício de Cristo. Mas antes disso, passado. Depois, teremos o futuro. A árvore da vida aponta para o futuro no sentido de que a maldição do primeiro Éden será suspensa. E a vida eterna será estendida de maneira completa aos santos, aos vencedores. Apocalipse capítulo de número 22. Mais uma vez, essa árvore da vida aparece. Verso de número 2 do capítulo 22. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Veja, algo abundante.
dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, ou a cura das nações. Versículo de número 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Quem não possui a vida eterna, verso de número 15, estarão fora. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então veja, Apocalipse 22, essa árvore aparece para nos mostrar a vida eterna de Deus nos céus, onde Deus habita, no paraíso, porque o paraíso é o lugar onde Deus mora, e a Bíblia fala em Apocalipse 22, que Deus morará com os homens, novos céus e nova terra, a nova Jerusalém celestial descerá para a terra, e o próprio Deus habitará conosco para todo sempre. Então, este paraíso, a árvore da vida, a vida eterna no Apocalipse, simboliza também para o futuro o estado final, no qual os crentes serão restaurados, uma comunhão perfeita, plena, que existia antes do pecado. Essa árvore voltará novamente para nos mostrar que tudo será revertido, novos céus e nova terra, tudo voltará no início. Podemos até conjecturar, se o pecado não existisse, Apocalipse 22 aconteceria, a vida eterna. Porém, pelo plano de Deus, o pecado acontece, mas Deus, no seu plano sábio, tem novos céus e nova terra para retornar ao início como Ele criou todas as coisas. Criação, queda e redenção, segundo a ação do Senhor, segundo a vida eterna que nós temos, os vencedores, aqueles que perseveram, aqueles que ouvem a voz de Jesus. Duas aplicações aqui. Primeira, nós aprendemos, meus irmãos, que o nosso paraíso não é aqui na terra. O nosso paraíso é onde Deus habita, o céu. Tudo o que nós fazemos é para Deus e não para nós mesmos. O nosso coração deve ansiar o céu, o seu paraíso, a ardente expectativa da volta de Jesus, onde tudo será restaurado, novo céu e nova terra. O nosso lugar é nas mansões celestiais onde Deus habita. Vivemos aqui na terra, os nossos pés estão aqui na terra, mas ao mesmo tempo o coração do crente está no céu. Ele busca as coisas do alto, onde Cristo habita. A linguagem de Deus para nós é que nós somos peregrinos e estrangeiros. Por quê? Porque a nossa pátria é celestial. O paraíso não se encontra nas coisas que você busca freneticamente, os seus sonhos carnais, mas o crente busca as promessas celestes em nosso coração para todo sempre. Tudo que você faz, tudo que você toca, deve ter Deus na sua vida. O paraíso deve vir lá do céu para nós. É por isso que Cristo está habitando no povo de Deus. Por quê? Porque é o paraíso na terra. Charles Spurgeon, certa feita, disse que o lugar mais feliz da terra é na igreja, porque a igreja é um pedaço do céu. O lugar mais feliz do homem, enquanto não chegarmos lá, é nós estarmos juntos com o povo de Deus, porque somos o povo do paraíso, o povo da esperança, o povo da fé, o povo que de fato ama a Jesus, morre por Jesus, buscamos a Jesus para sempre. Nós somos o povo do paraíso. Não esqueça disso. O povo que busca, anseia onde Deus habita. Não esqueça, a qualquer momento será a sua partida para a morada de Deus. Pode ser hoje. E será que nós estamos preparados para se encontrarmos com Deus?
Evangelho de Lucas. Os dois malfeitores, diante daquela discussão, um deles, pela iluminação de Deus, disse para Jesus: lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim quando você vier no teu reino. Jesus lhe respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aquele ladrão, mesmo nas consequências, ele se arrependeu dos seus pecados. O paraíso é para aqueles que se arrependem dos seus pecados. O paraíso é para aqueles que se encontram na perseverança em ouvir a voz de Jesus, que abre o seu coração, que sempre se atenta para aquilo que Jesus quer de nós. É disso que nós precisamos. Precisamos ansiarmos o céu constantemente, porque a nossa vida se encontra com Deus no paraíso, ansiando a completude, novo céu e nova terra para todo sempre. Essa é a primeira aplicação. A sua vida, meu irmão e minha irmã, não se encontra nessa terra, mas se encontra na morada de Deus. Segundo lugar, segunda aplicação, é que nós já nos beneficiamos da árvore da vida. Comer da árvore da vida é uma imagem de perdão, experiência íntima na presença de Deus. É isso que significa Apocalipse 22. E nós sabemos que o nosso perdão, a nossa restauração, já começou com Jesus na cruz. Não é à toa que muitas imagens de Jesus na cruz, árvores, estavam em volta da cruz de Cristo. É só você pesquisar a arte do cristianismo acerca dessa árvore da vida, porque a vida eterna se encontra em Jesus e ela já começou. Porque não esqueça, Adão e Eva foram expulsos, mas a promessa de Gênesis 3,15 nos informa isso. Inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Na cruz, no Novo Testamento, os autores nos informam que Jesus deu um golpe mortal na serpente. Satanás foi derrotado. Colossenses capítulo 2, verso 15, e despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, essa árvore que é futura, nós já nos beneficiamos espiritualmente dela, através de Cristo. São os efeitos redentores da cruz, que traz para nós restauração, a presença de Deus. O véu foi rasgado. Nós agora temos acesso direto a Deus. João nos diz: vocês passaram da morte para a vida. Vocês já possuem a vida eterna. Há um aspecto do paraíso, do já, que nós já presenciamos. Gotas especiais do céu, a adoção, a santificação, tantas bênçãos que nós já beneficiamos da vida eterna. Nós já temos a vida eterna, meus irmãos, e nós nessa noite precisamos renovar a nossa vida diante dos benefícios da cruz de Cristo. Os vencedores são abençoados pelos efeitos redentores da cruz de Cristo. Efeitos redentores. Bênçãos especiais os filhos de Deus possuem. E não tem bênção maior do que olharmos para os céus e contemplarmos o perdão de Deus. O maior benefício de sermos aceitos perante o nosso Deus, de as nossas orações serem ouvidas segundo a justiça de Cristo. Neste momento, clame a Jesus e seja bênção, se beneficie da árvore da vida, dos efeitos redentores da vida eterna. Da vida eterna. Concluímos com todas essas mensagens que vimos sobre a carta da igreja de Éfeso, que o que nos aguarda no futuro será algo glorioso. Algo glorioso, a vida eterna, consumada.
Vida eterna, entre várias características, já que Éfeso fala sobre o amor, vida eterna é conhecer a Deus. E Deus é amor. Portanto, viver no paraíso é fruir de seus frutos, comunhão plena com Deus. Meus irmãos, o céu só é céu porque lá é a casa do Pai e Ele é amor. Lá vamos desfrutar do amor completo e abundante. 1 João capítulo 4, verso 19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Esse amor de Deus levou Cristo à cruz, para morrer pelos nossos pecados. Lá Ele se entregou, uma entrega absoluta de amor, enquanto carregava os nossos pecados em seu próprio corpo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a vida por nós. Então, a cruz é o fogo ardente, no qual a chama do nosso amor é acesa. Quer mais amor, meu irmão? Olhe para Jesus. Aprenda de Jesus. Aprenda do seu amor. Olhe para a cruz. Olhe para a profundidade do seu sacrifício e seu amor aumentará. Se aproximarmos de Jesus, as faíscas do amor de Cristo sobre nós, caindo sobre nós, nos constrangendo, fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer, é olhando para o Evangelho, é olhando para a profundidade do Evangelho, para o perdão de Jesus, que nós conseguiremos fazer todas as coisas. O céu só é o céu, porque lá é o Deus de amor, e esse amor já está entre nós. Precisamos, nesse momento, clamarmos o amor de Jesus, recebermos as faíscas da suficiência do amor de Cristo. E a igreja de Éfeso entendeu isso. A igreja de Éfeso percebeu que esses efeitos redentores, diante do arrependimento, acontecia nessa promessa, nessa perseverança, em ouvir a voz de Jesus. A igreja de Éfeso, e nós também, temos uma obra a ser realizada, uma luta a ser travada, um credo a ser defendido, mas, sobretudo, tem uma pessoa a ser amada, com o amor que tínhamos por Ele no princípio, um amor eterno. Voltem à prática das primeiras obras. Portanto, a recompensa do amor é mais amor na comunhão perfeita no céu. Mais amor, mais amor, mais amor. É isso que nós precisamos ansiarmos diante da vida eterna, da árvore da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nos ensina, ó Santo Espírito, a amarmos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por isso.